países que fizeram medidas contra a economia russa. Divulgou uma lista. O Brasil está fora dessa lista divulgada pela Rússia, que indica esses países e territórios considerados hostis por apoiarem diretamente a Ucrânia. A relação publicada hoje inclui 27 países, como Estados Unidos, Canadá, Japão, países da União Europeia. Todos impuseram sanções econômicas ao governo russo diante dos ataques na Ucrânia. No dia 27 de fevereiro, é bom lembrar, o presidente Jair Bolsonaro disse que o país ia adotar uma posição de neutralidade em relação ao conflito e ressaltou que é preciso agir de forma a não gerar consequências para o Brasil. Como a senhora observa essa lista na posição brasileira, ou seja, dos russos não considerarem o Brasil um país hostil, mas também tudo que tem um lado positivo pode ter um lado negativo. Afinal, os países do Ocidente podem olhar feio para o Brasil ou tentar criticar a postura brasileira por manter essa neutralidade. Eu queria que a senhora tentasse ver uma luz aí no que foi divulgado pelo governo russo e como que a gente se encontra nesse momento. Vamos começar com essa parte dos seus questionamentos, que é relativamente a como o mundo vê o Brasil. A posição que o Brasil tem para o mundo, ou vindo de lá para cá, né? Como o mundo vê o Brasil relativamente a esse conflito da Rússia com a Ucrânia? Como o mundo vê a posição do Brasil? O mundo vê a posição do Brasil nos foros internacionais, ou seja, aquela que o Brasil se manifesta, expressa nos foros internacionais, como, por exemplo, Organização das Nações Unidas. Perdemos o contato com a professora em um momento de instabilidade do nosso sinal com a professora da internet. A gente segue acompanhando, analisando. Assim, voltamos, professora, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Só uma instabilidade momentânea, por favor, conclua seu raciocínio. Então, eu dizia que o mundo vê o Brasil por meio das manifestações. Poxa vida, justamente quando a professora falava quase a mesma frase, teve a instabilidade. A gente vai reiniciar a máquina para justamente tentar falar com a professora, porque essa lista chamou a atenção, como a gente mencionava, né? A lista divulgada pelo governo russo inclui os principais países que têm feito medidas e sanções econômicas aos russos, encabeçada por Estados Unidos e também, pela União Europeia, que tem se colocado fortemente contrária a essa guerra dos russos. É bom lembrar mais cedo, até para a gente falar com a professora, há pouco inclusive, o governo americano, as autoridades americanas falaram novamente sobre as sanções. Há uma expectativa justamente sobre as sanções no petróleo, no gás russo, que aí seria algo a se pensar muito. Por quê? Porque primeiro que o mundo necessita, principalmente a Europa, muito do gás russo, e esse petróleo russo que também vem parar aqui nos Estados Unidos é importante. A gente viu hoje, acompanhou como o preço do petróleo subiu de novo, por isso que é muito bem pensado por ambos os lados. Para o governo russo é importantíssimo manter esse dinheiro recebido tanto das empresas privadas que usam o petróleo russo, quanto dos governos, em especial a Alemanha, por exemplo, que usa muito do gás russo. Então, é todo cuidado para sancionar ou não, e até mesmo a Rússia responder em cortar ou não o gás para os alemães, para o resto da Europa. Mas vamos voltar agora sim com a professora Maria Estela, falando então dessa lista. Vamos ver se agora temos estabilidade na internet para que a gente possa concluir a nossa conversa justamente sobre esse ponto da lista e do Brasil fora dessa lista de países hostis, professora. Bom que o Brasil está fora dessa lista de países hostis, né? Isso é importante. Mas eu dizia que o mundo vê o Brasil a partir das declarações que o Ministério das Relações Exteriores faz nos foros internacionais, como eu disse, a ONU, Organização das Nações Unidas, e na Organização dos Estados Americanos. Então, não há para o mundo, em princípio, uma contradição entre o que o Brasil diz e provavelmente ou possivelmente alguma frase do presidente Jair Bolsonaro fora de um contexto ou dita de improviso. O que vale é a posição do Brasil. E nós sabemos que a posição do Brasil está alinhada com mais 141 países membros da ONU. É uma posição de que condena a guerra de agressão, condena a violação dos direitos humanos e proclama
para que a paz seja restaurada o mais breve possível. Então, o Brasil assim é visto pelo plano internacional. Não estar nessa lista dos países, digamos, hostis é muito importante, porque significa que o Brasil vai continuar ainda, de uma certa forma, com a sua linha comercial, com a sua balança comercial. Vamos retomar o contato. Perdão. Oi? Não, deu apenas uma falhada, mas pode continuar, professora. Então, nós sabemos que vai ser difícil para as empresas brasileiras continuar vendendo para a Rússia e comprando da Rússia e podendo pagar. Então, toda a capacidade global de compras, ela está comprometida com as sanções impostas à Rússia. Mas não estando nessa lista, significa que a gente ainda tem um fôlego. Mas logo, logo, esse fôlego vai acabar por conta do fato de que, como eu disse, as linhas comerciais com a Rússia, em qualquer país do mundo, quem compra e quem vende não conseguirá mais manter a relação comercial. Professora, vamos pedir uma licença porque a Ucrânia vai receber 20 mil mísseis com doação para enfrentar a guerra. A gente vai falar isso em instantes com a professora Maristela. Como é que Putin vai receber essa notícia depois dessa negociação, dessa terceira rodada de negociações? A professora Maristela volta com a gente logo depois de um rápido intervalo.